Queremos anunciar o Teu poder de salvar, como temos feito, mas de abençoar, de curar, de sarar, de trazer alegria, de trazer encorajamento a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher, a cada ser humano que olhar nos Teus olhos e buscar a Tua face. Com esta convicção plena, nós seguiremos. Fica conosco, em nome de Jesus. Abençoe a Tua palavra em nossos corações. Amém. Ainda de pé, vamos ler um texto da palavra de Deus, pequenininho, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 23, 24 e 25. E este texto vai nos dar base para falarmos sobre o tema Jesus e o massacre das doenças. Jesus e o massacre das doenças, compreendendo que é Jesus que está massacrando as doenças, não é mais a doença que está massacrando o ser humano, porque Jesus entrou. Jesus e o massacre das doenças, e essas doenças estão em todas as esferas, estão na esfera física, psicológica, estão na esfera espiritual, e Jesus é o Senhor dos senhores. Ele pode fazer muito mais do que você imagina, contra vícios, contra o pecado, contra as enfermidades, contra os problemas psiquiátricos, psicológicos. Claro, os médicos são muito importantes. Nós temos um médico aqui, olha, um psiquiatra médico, e damos graças a Deus por eles, atende muitas pessoas, mas o poder está nas mãos de Deus. Ele usa os médicos também para uma cirurgia, usa os médicos para tratamento, usa os psicólogos. Mas vamos ao texto da palavra que está em Mateus capítulo 4, versos 23 a 25. Estou lendo na Nova Versão Internacional, NVI. É uma boa tradução e nós vamos ler nesse momento. Diz assim: Jesus foi por toda parte, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, outro país, tá? Outro país, por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Que o Senhor nos fale nessa noite. Pode assentar. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos ensine aquilo que Deus está nos revelando através da sua palavra que é eterna. Bom, meus queridos irmãos, amigos aqui presentes, membros da igreja, frequentadores, nossos convidados, que nos dão muita honra da sua presença aqui entre nós, você que está online, você que está participando desse culto à distância, seja em casa, seja no trabalho, seja dirigindo, não importa. Nós glorificamos a Deus pelo poder demonstrado por Jesus. Eu queria analisar com vocês algumas coisas a respeito dos feitos de Jesus enquanto esteve aqui na terra. Numa lista apressada, nós chegamos à conclusão, fazendo uma comparação com todos os evangelhos, que mais ou menos foram 40 episódios de milagres feitos por Jesus enquanto esteve aqui no mundo. Mas nós devemos entender que 40 episódios, diferentemente do que alguns dizem, não significa 40 milagres, mas simplesmente 40 episódios. E nesse caso aqui que acabamos de ler, somente 3 versos, nós vamos encontrar um episódio, mas nós não sabemos contar quantos milagres aconteceram. O texto diz que Jesus curava todos os doentes, todos os atormentados, todos os que tinham problemas espirituais, endemoniados, todos os que vieram, paralíticos, cegos, doentes, leprosos, qualquer tipo de doença. Então ele curou, ele manifestou o seu poder. É Jesus massacrando a doença, é Jesus colocando a doença no seu devido lugar.
Nós sabemos que nós somos pó, nosso corpo é vulnerável demais. E quando alcançamos uma idade avançada, é para dar muitas graças a Deus. Quantas vezes você já olhou no espelho e disse: apareceram umas rugas aqui, eu não estou gostando disso, né? Ou os cabelos brancos, né, Carlos? Cabelo branco, eram pretos, mas depois ficou branco, né, Mariano? Vai ficando branco. E aí a gente reclama, eu disse: puxa, estão aparecendo rugas. As mulheres se queixam, né? Se queixam bastante. As mulheres têm muito artifício, elas pintam, mas elas olham assim no espelho e dizem: olha, está aparecendo uma ruga, bigode chinês. As mulheres não gostam nem que fale isso. Eu não quero nem saber o que é bigode chinês, pô. Deixa isso para lá. Mas a gente vai reclamando. Eu já falei sobre o meu elevador. Eu entro no meu elevador que tem tantas luzes, né? Mas tantas luzes. Aí quando eu me olho assim, eu disse: puxa, eu estou velho pra caramba. Esse vento, eu acho que eu não vou pegar mais esse elevador não. Porque quando eu saio no saguão, também é bem iluminado, mas não é tanto. E aí eu não vejo aquelas rugas. E às vezes eu fico falando assim: puxa, eu acho que Deus foi tirando a visão dos idosos, os idosos enxergam menos, para eles não ficarem assustados, eles não veem a si próprios. Aí depois a gente vem com os corretivos, lentes de contatos para muitos, óculos, e aí a gente vê e aí sofre. Mas devemos dar graças a Deus. Nós somos pó, somos pequenos, somos passageiros e somos sujeitos e estamos sujeitos às enfermidades. E muitas vezes somos alcançados por ela. Talvez você aqui já tenha sido. Eu creio que nenhum de nós aqui possa dizer: nunca fiquei doente. As crianças nascem e já tem que ficar tomando vacinas. Quando são aquelas gotinhas, vai muito bem, elas não ligam. Mas quando é injeção, muitas delas choram. E eu já vi papai e mamãe dizerem para as crianças: eu vou levar vocês para a casa da titia. E as crianças se arrumam correndo, entram no carro e vão para um posto de saúde e dão vacina. E as crianças então ficam decepcionadas. E é um tremendo erro um pai ou a mãe fazerem isso. Devem ser honestos. A palavra, a verdade, honestidade. Mas somos pó, se não tomarmos as vacinas, nós não sobrevivemos, nós sucumbimos se não tomarmos as vacinas, e que parece tão ruim, mas são tão importantes para todos nós. Jesus se deparou com uma sociedade que tinha muitos doentes. Obviamente a maioria do povo era saudável, sem dúvida nenhuma. A maioria desfrutava de saúde, mas só que numa sociedade em que a saúde está presente, a enfermidade também está dando as caras e está trazendo tristeza, preocupação, ansiedade, medo. Uma vez nós fizemos uma cruzada no estado de São Paulo, na cidade de Itatinga. Nós fomos para lá, aqui a nossa igreja foi para lá. Não sei se aqui temos ainda irmãos remanescentes daquela época. Fomos para lá. Chegando lá, nós visitamos a cidade. Nós estivemos nas rádios, as rádios abriram as portas, estivemos com o prefeito cedeu o estádio, fizemos no estádio, mas nós visitamos pessoalmente as famílias. E foi um grupo muito grande. E nós nos dividimos em dupla ou então em trio e íamos às casas. E quando abordávamos uma pessoa, era a seguinte a nossa fala: vocês têm alguém doente na sua casa? Vocês estão precisando de algum tipo de ajuda de Deus? Nós estamos aqui para orar. E foi incrível. As pessoas abriam as portas, escancaravam as portas. E muitas pessoas foram curadas com as orações que eram feitas. Essa cruzada resultou numa pregação, mais de 400 conversões, porque Deus obrou maravilhosamente bem. E houve tanto combate. O prefeito que nos recebeu anteriormente passou toda a nossa programação para a Igreja Romana. A Igreja Romana, então, planejou uma grande programação
para os mesmos dias e os mesmos horários, com sorteios. É uma cidade afastada, meio camponesa, ainda que a cidade esteja ali organizada, ao redor estão os campos. Então tinha premiação de dar um boi, premiação as mais interessantes para eles, para irem nos eventos dela e não irem no nosso evento. O prefeito fez isso com a gente. Interessante, eu estava umas 10 horas da noite, já preparando para descansar, aí chegaram lá os irmãos da banda que foi conosco, banda Ruama, e disseram: pastor, desculpa vir aqui, mas é o seguinte, nós fomos lá na praça que tinha sorteios, música popular brasileira, das piores possíveis, e eles me disseram: olha, incrível que pareça, quem está comandando o evento é aquele rapaz da rádio que te entrevistou, que entrevistou o senhor, e nós falamos com ele, ele disse para o senhor ir lá, que ele vai dar a palavra ao senhor. Eu disse: é mesmo? O senhor topa? Eu falei: claro. Deixa eu me arrumar correndo. Me arrumei e fui para lá. Chego lá e encontro aquela multidão, e uma cantora de música popular cantando aquelas músicas bem decentes, cantando, e o povo com ela. Aí de repente o locutor da rádio que estava comandando pegou e disse: estamos aqui com a banda Ruama e o pastor Miranda, a banda Ruama vai cantar e o pastor Miranda vai nos dar uma palavra. Mas quando falou isso, o pessoal começou a debochar lá, vários grupos assim, começou a debochar, os rapazes começaram a rir, a banda Ruama começou a cantar. Foi 10 segundos, estavam todos assim, perplexos, uma banda afinadérrima, com uma capacidade tremenda. Os caras que estavam zombando, ficaram perplexos, não esperavam aquilo, foram impactados. A cantora que estava cantando músicas de vários tipos, bem decentes, ela com as dançarinas, ela começou a ficar assim, e daqui a pouco ela começou a chorar, literalmente chorar, mas começou a chorar. Deus operando. Eu peguei e dei uma palavra ali, preguei o evangelho ali, e muitos ouviram. E sabe o que aconteceu? O padre estava ali presente, o cara que comandou tudo isso, e ele então entrou para tomar a palavra, não minha, mas do locutor da rádio que estava dirigindo. O locutor da rádio disse para ele: não, o senhor não vai falar. Eu fiquei: o senhor não vai falar. Aí ele: não, vou falar. Olha, nós vamos encerrar, ela vai cantar e nós vamos encerrar. Ele disse: não, senhor, ela vai cantar. A garota cantou. A garota, antes de cantar, a cantora falou da música, da qualidade, do que aconteceu com ela. E aí ela acabou de cantar, o padre correu para falar, ele foi lá e desligou o som. Acabou a festa. Que coisa tremenda nós experimentamos. Quantas curas aqui nós já experimentamos. Quantas pessoas foram curadas. Nós tivemos pessoas aqui estéreis, que não conseguiam ter filhos, e anos de tratamento, quando entraram na batalha espiritual, na guerra espiritual, oração, invocando a presença de Deus, invocando o Espírito Santo de Deus, e pedindo a Deus misericórdia, para Deus se manifestar. Então engravidou. Pessoas que estavam com doenças que disseram aos médicos incuráveis. Eu recebi o marido dizer: não, ela não tem 2 meses de vida. Eu falei: vamos continuar orando. Ela veio, oramos, guerreamos. Ela foi para o médico disse: estou surpreso. Acabou a doença. Aí o marido depois veio me procurar, fez um gabinete comigo e disse assim: pastor, olha só, os médicos constataram realmente que não tem mais doença, mas eles me disseram que ela não tem jeito, isso vai durar mais 2 anos e acabou. Mais 2 anos volta e acabou com ela. Não tem jeito. Ela está viva e saudável até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Parece que eu estou inventando história, mas eu posso trazê-la aqui.
E depois disso fez faculdade, já tinha uma, fez outra, se desenvolveu profissionalmente, toca a vida dela e está viva, com saúde. É a maravilha de Deus, o poder não é nosso, é de Deus, é de Jesus. Quando você e eu, isso não é um privilégio de ninguém especial, é mais de todos aqueles que confiam em Deus, todos aqueles que invocam a Deus, todos aqueles que olham nos olhos de Jesus e dizem: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, encha-me da Tua presença, eu rejeito os pecados que me rondam, eu não aceito que eles tomem conta da minha vida, pelo contrário, eu quero que o Teu Espírito encha a minha vida, então me santifique, perdoe as minhas iniquidades. Então você confessa os seus pecados, e não é fácil confessar pecado, ficar dizendo: eu sou pecador, isso é mole. Mas você falar: olha, eu fiz isso, aquilo, eu fiz, e ninguém sabe, eu fiz isso, eu sou assim, assado. Isto é que é poderoso e é mais difícil. E ainda corremos o risco de quem ouve não ser fiel e ainda sair espalhando. Mas eu descobri que mesmo que isso aconteça, que seria um caos, é melhor do que a pessoa guardar. A pessoa é revestida de poder, mesmo se o interlocutor não for fiel diante de Deus. É impressionante isso, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos de um grande jogo da verdade, né? É isso, para colocarmos aquilo que somos. Então Deus vai agir poderosamente e vai usar você, vai usar a mim para a glória dele. Jesus encontrou uma sociedade que em sua maioria certamente vivia tranquilamente, mas haviam muitos doentes, e doentes graves. É isso que nós vemos, é isso que a palavra de Deus nos diz. E João, o escritor do Evangelho, no último verso do livro do Evangelho de João, no verso 25, capítulo 21, verso 25, olha o que ele diz, literalmente: Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, olha o que João diz: cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Imagina você quem é Jesus. Imagina você quem é o nosso Senhor. Imagina você quem é aquele em quem depositamos nossa confiança. Imagina você quem é este que pregamos, que anunciamos. Ele é todo poderoso. Então ele fez muitos milagres, e a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E porque hoje não vemos tantos milagres, a responsabilidade certamente está em nós, não nele, porque ele disse que se nós crermos nele, faremos as obras que ele fez, e faremos maiores do que as que ele fez, porque ele ia voltar para o Pai. Mas que está em nós, o Espírito Santo foi dado para morar em nós. Se nós nos voltarmos para Deus e nos arrependermos de nossos pecados e formos leais a Deus, e leais uns aos outros, honestos uns com os outros, reconhecendo que somos pequenos e pecadores, e nunca confiarmos em nós mesmos, ele vai nos usar para curar vidas, para pregar a palavra, para salvar vidas, porque é Jesus Cristo em nós, a luz do mundo em nós. Você já ouviu crente dizendo assim: eu vou pedir demissão do meu emprego porque as pessoas são muito promíscuas lá, elas falam muito palavrão, todo mundo ali sai com todo mundo, então eu não posso ficar num ambiente desse, né? Você já ouviu isso, não já? Eu não vou ficar nesse ambiente, tem muito desonesto, muito desonesto. Seria a mesma coisa que a luz dizer assim: eu vou sair daqui, porque se eu sair fica tudo escuro, e eu não posso ficar nesse lugar escuro, eu vou para um lugar que tenha luz. É a mesma coisa. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Como é que eu vou correr do escuro? O dia que uma lâmpada disser isso, você diz: essa lâmpada é louca, é maluca, é doida, ela não sabe quem ela é, ela não sabe para que ela serve. Ela é luz exatamente para iluminar a escuridão, para afastar a escuridão e não correr dela. Isso deve ficar muito claro para nós. Bom, certamente João usou uma hipérbole, mas é inegável que Jesus fez muitos outros milagres e que alguns apenas foram registrados. Nós vamos ver, com base nisto que lemos e naquilo que a palavra de Deus nos ensina, vamos ver o que nós
descobrimos nesta andança de Jesus pelas cidades, pelas aldeias. Vamos ver o que ele faz. Nós vamos ver em primeiro lugar que Jesus, ao andar, Jesus ao entrar nas sinagogas, ao entrar nas casas, ao visitar as aldeias, ele proferia um ensino e uma pregação claros, honestos e com autoridade. A pregação, aquilo que saía da boca de Jesus, era totalmente novo para aquela sociedade. Aquele povo já estava acostumado a ouvir pregações, estava acostumado a ouvir os sacerdotes, os escribas, os mestres, os doutores da lei, que conheciam muito, mas estavam presos à religião, somente religião. E quando Jesus proferia, ardia-lhes o coração, tremia ou estremecia o seu interior todo. Era uma palavra viva que ardia na alma, a palavra que vem de Deus, de Jesus. Em Mateus capítulo 4, 23a, no início, a gente já leu, diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. Agora olha o que diz Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então havia uma diferença muito grande daquilo que saía do interior de Jesus. Rios de águas vivas precisam sair de nosso interior, do meu, do seu interior, de todos nós. E tudo está ligado a exatamente aquilo que foi dito no início. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ato contínuo, encher-nos com o Espírito Santo e revestirmos de unção e poder para fazer uma obra maravilhosa. O mundo tem sede disso, o mundo precisa disso, precisa muito mais disso do que de histórias, precisa muito mais disso do que oba-oba nas igrejas. O mundo precisa de homens e mulheres santos, muito mais do que qualquer propaganda a favor de igrejas ou de reuniões. O mundo precisa de homens e mulheres que tenham experiência com Jesus Cristo e que hajam e que façam a obra do Senhor. Então Jesus, Ele age com poder, e o seu ensino, a sua pregação é com autoridade espiritual. Essa autoridade Ele quer dar a mim e a você, para orarmos pelo enfermo, pelo viciado. Quantos viciados? Ele não consegue sair, o viciado está agarrado. Ele pode lutar, ele precisa de ajuda, ele precisa de homens e mulheres de fé que investam neles, para que eles consigam a vitória. Então, essa autoridade Deus quer dar a mim e a você. Você quer essa autoridade? Você está disposto a fazer a sua parte para receber essa autoridade? Há uma diferença imensa entre aqueles que se livram dos seus pecados, são lavados realmente e buscam uma vida de santidade. Não é ser santo na igreja, ser mole, é sermos santos lá quando ninguém está nos vendo, e que somos tentados a ser como o mundo, e muitos crentes estão sendo como o mundo, e nós devemos abrir nossos olhos e ter cuidado. Ninguém vai mandar em nós, eu não posso comandar a vida de vocês, ninguém pode. É você com Deus, é você que faz as escolhas, é você que seleciona o que fazer, e é você que vai ser revestido de autoridade, é você que vai fazer a diferença. É um remanescente só dentro do povo que faz a vontade de Deus. Sempre foi assim e sempre será assim. Mas vamos ver mais. Jesus tinha o poder de pregar ao ponto de impressionar. O seu ensino impressionava e ardia os corações. Mas dentro da pregação e dos seus ensinos, ele também demonstrou o poder para curar. Ele enfrentou as doenças, ele não correu das doenças. O verso 23, na segunda parte, diz: e curando, ele pregava com autoridade, e curando
todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus curou os doentes que se depararam com ele. É impressionante isto. Jesus curou endemoniados. Esses endemoniados não exerciam fé nenhuma, não tinham fé nenhuma, mas Jesus os curou. É possível. Alguém dirá assim: não, isso foi no tempo passado, isso não é para hoje mais. Muitas pessoas vão dizer assim, mas eu os asseguro que é para hoje. Se nós colocarmos as nossas vidas à disposição de Deus, com honestidade, enfrentando aquilo que somos e realmente sendo santificados, Deus nos dá poder, e a glória e a honra é dele, não é nossa. Ah, mas eu não vou ficar vaidoso. Se ficar vaidoso é porque não está ligado a ele, porque aquele que serve ao Senhor jamais vai ficar vaidoso. Ele vai ser humilde sempre, sabendo que tudo vem do Senhor. Os doentes continuam, as doenças continuam. A saúde pública brasileira e mundial, em quase sua totalidade, é horrorosa. Não é só no Brasil, não. O Brasil ainda tem um SUS que atende o pobre, tem lugar que não tem nem isso. Os hospitais são terríveis, os hospitais brasileiros são terríveis. Hospitais do leste europeu são horrorosos. Eu tive a oportunidade de visitar um dentro, e lá dentro visitar. Eu dizia: Senhor amado, me livra disso aqui. Enorme hospital, terrível. Meu Senhor amado, as condições eram piores do que os nossos aqui, pelo menos que eu conhecia. Então os doentes, eles continuam, e Deus quer usar você e a mim para orarmos com autoridade, mas não vamos orar com autoridade se estivermos carregados de pecados ocultos. Nós não vamos conseguir nada disso, mas se formos santificados e se desejarmos uma vida realmente íntegra diante de Deus, é uma vida real, não é uma vida fictícia, nem religiosa, é uma vida de relacionamento com Deus, de buscar a sua vontade e reconhecer que somos pecadores, não confiarmos em nós mesmos, mas em Deus. Então Ele vai nos usar com poder para curar. Também nós caminharemos nesta vida. E Ele foi curando e curava todas as enfermidades e doenças entre o povo, e o povo era abençoado. E daqui a pouco nós vamos ver o que acontece quando se verifica isso. Obviamente uma semente é pregada, é plantada. Uma vez eu recebi um policial aqui, e eu já relatei essa experiência. O policial atendia naquela salinha do meio ali ao lado, onde tem as das mulheres, tem aquela outra, atendia ali. O policial chegou e disse: pastor, eu quero que ore por mim. Policial civil. Aí eu disse: vamos orar. E ficamos ali, eu e um outro ministro aí que atendia. Aí ele disse assim: eu, essa semana, passei a acreditar em Deus, eu era ateu. Eu falei: glória a Deus, como foi isso? Ele disse: porque eu vi que o diabo existe. Se o diabo existe, é óbvio que Deus existe. Por isso que eu criei. Eu falei: mas como é que foi isso? Ele disse: minha cunhada está com uma doença na perna, uma ferida que não fecha de jeito nenhum. E nós fomos visitá-la lá na Baixada Fluminense. Fui eu e a minha esposa visitar a irmã dela. Chegando lá, encontramos uma senhora crente que estava orando, e uma outra irmã dela, uma segunda irmã dela de sangue, chegou, e houve uma manifestação demoníaca nessa que estava doente. E essa irmã dela começou a ofender a entidade, o demônio que estava nela. Ela não era serva de Jesus, ainda estava no mundo, mas começou a ofender porque estava fazendo aquilo com a irmã. E não parava. E o demônio começou a ameaçar ela, ele dizendo, e nesta ameaça, de repente pegou nela. E ela ficou com a doença na perna e saiu da irmã. Ele dizendo: eu vi isso, eu que nunca acreditei em nada, eu vi com os meus olhos, eu fiquei estarrecido. Ele: pastor, eu creio que Deus, se o diabo existe. Depois de muita luta com essa irmã da Assembleia de Deus, aí a doença voltou para aquela e saiu dela. Ele dizendo: eu não vi, eu não assisti.
Aí ele falou assim, é interessante, nesse dia, Deus falou assim, ele está armado, ele vai te entregar uma arma. Deus me falou, ele pegou e falou assim, pastor, tirou. Quando ele botou a mão aqui, eu sabia, tirou uma arma e disse, pastor, deixa eu tirar essa munição, guarda isso, porque o que eu vi lá, eu não sei o que me espera, eu não sei o que pode acontecer, esconde isso para mim. Falei, tá bom, colocamos numa outra sala e guerreamos com ele, nunca mais vi, nunca mais soube dele. Quem sabe ele saiba de mim, não é? Quem sabe? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é magnífico, né? Clóvis, a história do Clóvis, né? Meu Deus do céu, quem sabe uma coisa parecida, já aconteceu algumas vezes. Eu peguei um táxi uma vez aqui na Taquara, e quando eu entrei no táxi, o motorista disse, esse Brasil está horroroso, a sociedade horrorosa, é muito ruim, eu ouvindo. Aí ele passou em frente a uma igreja e disse, a primeira coisa que tinha que acabar era esse negócio de igreja no Brasil, tinha que acabar com isso, acabar com esses crentes, esses pastores safados, sem vergonha, moleques, ladrões. Aí eu fiquei ouvindo, ele falou. Aí ele começou a contar a história de pastores que deram escândalo. Ele contou um, contou outro. Quando ele não parava de falar, quando ele deu uma vírgula, eu entrei e contei outra. Contei outra história de pastor que deu escândalo. Aí ele contava uma, eu contava outra. Aí ficou o táxi assim. Aí, depois de um certo tempo, eu falei assim, meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem botou no seu coração que estas coisas estão incorretas e que ofendem a Deus? Aí ele foi e parou, acho que ele não esperava essa resposta. Aí sabe o que ele falou? Ele pegou, abriu o porta-luva do carro e tirou uma Bíblia. Ele disse, um passageiro esqueceu essa Bíblia aqui, eu fiquei lendo, eu estou lendo. Ele disse, será que deve ser isso então? Ele falou, deve ser isso. Falei, certamente, Deus está te revelando que isso é abominável, que o que eles estão fazendo ofende o coração de Deus e que não deve ser feito, está colocando no seu coração. Mas certamente, eu disse para ele, Deus não está colocando isso em você para você ter um infarto. Você está à beira de ter, meu amigo. É para você compreender. E aí, um dia eu estou pregando numa igreja aqui em Jacarepaguá, lá para Camorim, se eu não me engano. Estou pregando e contei isso que tinha acontecido um ano, talvez, atrás. Quando eu estou saindo para ir embora, vem um senhor chorando, me pega e diz, tudo isso que o senhor contou foi com meu filho. Eu disse, o quê? Falei, meu filho chegou em casa relatando tudo isso aí. Aí um dia um senhor me procurou aqui na igreja e trouxe um rapazinho. Aí eu disse, meu filho está agarrado, está preso com drogas. Escravo das drogas, não consegue libertar, escravo, isso não leva para lugar nenhum. E contou a história. Aí, junto com o garoto, eu disse, depois de certo tempo, o senhor podia deixar eu ficar sozinho com ele? Aí ficou, mais ou menos, eu comecei a falar alguma coisa sobre Deus para ele, e ele me disse o seguinte, pastor, é porque o senhor não sabe, tem boca de fumo para tudo quanto é lado aqui, o senhor não sabe porque o senhor não quer, então o senhor não sabe, mas ali tem uma, ali tem outra, falei, deve ser isso mesmo. Falei, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu poderia ter aqui no gabinete um saquinho com droga ali, uma droga, outra, vários tipos, LSD, cocaína, maconha, tudo pendurado aqui, ó, para eu dar aula, para eu explicar, para eu mostrar. E elas iam continuar aí, eu não ia usar. Elas estão diante de mim, mas eu não ia usar. Falei isso para ele. Ele foi embora. Nunca mais soube dele. Não sabia quem era. Um dia, eu chego num luau que estava tendo na praia ali na Barra da Tijuca. Quando eu chego, o pregador estava pregando, e contou essa experiência. E dizendo, aconteceu isso comigo. Eu arregalei os olhos, disse, eu não acredito.
Fica de pé, Clóvis. Era o Clóvis, é isso, Clóvis? Era o Clóvis. Eu não sabia, o Clóvis já estava aqui na igreja, né, Clóvis? Convivendo aqui com a gente, mas eu não sabia que era ele, não sabia. Ele então disse isso lá na praia. Eu fiquei perplexo, falei, meu Senhor, eu nunca mais tinha visto esse garoto, não sabia da história. Esse garoto é o Clóvis. Glória a Deus, Clóvis, que Deus te libertou. É emocionante. É emocionante. E é um pregador do Evangelho, uma pessoa com experiência com Deus. Palavra de Deus, é a palavra de Deus. E aquela frase que tocou o coração dele, de dizer, ó, poderia ter muitas drogas aqui. Ele deve ter saído dali, não foi de uma hora para outra, mas aquilo entrou no coração. Deus é quem faz isso. Então Deus quer usar você e a mim. As pessoas precisam, as pessoas estão morrendo, os cracudos estão morrendo, os doentes estão morrendo, os sãos estão morrendo, os jovenzinhos estão morrendo, estão vivendo mal demais, uns estão se suicidando, outros estão se enterrando nos vícios. Precisa da luz do mundo, e se a luz do mundo for lavada no sangue de Jesus, ela vai operar maravilhas, milagres, porque Jesus prometeu isso. E o que nós encontramos com Jesus, depois que ele faz essa obra, nós vamos encontrar Jesus colhendo os bons frutos, os bons resultados da sua obra. No capítulo 4, Mateus 4, verso 24 diz: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos. Então as notícias se espalharam, e mais trabalho chegou. Mais doentes chegaram, mais atormentados, mais endemoniados. E Jesus não tinha medo de demônio. Jesus não tinha medo de demônio. Eu sei que é assustador. Ei, é assustador. Uma pessoa endemoniada. Você está dentro de uma sala, começa a orar e a pessoa manifesta um demônio. Pessoas correm, se assustam. Não tenha medo. Olha, uma dica. Primeiro, ame essa pessoa, tenha amor por essa pessoa. Segundo, tenha empatia, se coloque no lugar dela, veja o quanto ela está sofrendo. Eu soube de um pastor que sem uma palavra, só olhava e pedia: Senhor, que eu ame ela cada vez mais, que eu derrame de amor por ela, amor de Cristo. Disse que o demônio começou, sem ele falar nada: amor não! Ame a pessoa que está sofrendo. Ame a pessoa. Ame. E aí ore por ela. Não precisa gritar, gritaria. Ame. Ah, mas e se ele for mais forte do que eu? Né? Às vezes é um cara forte, uma mulher forte, e um senhor de idade ou uma senhora tão fraquinha, né? Aqui temos experiência sobre isso que alguns aqui assistiram. Uma vez um rapaz aqui veio e manifestou espírito imundo, e aqui começou a fazer algumas coisas, e vieram os homens fortes aqui da igreja e começaram a agarrá-lo. Quem se lembra disso? Alguém se lembra disso? Não. Lembra, alguns se lembram. Ah, então começaram a agarrá-lo. Não sei se era vocês que estavam agarrando, não quero nem saber. Agarraram o homem, o endemoniado, o rapaz. Aí eu não sei lá quantos, uns 4 homens agarrando. Aí eu disse assim: solta ele. Aí eles disseram: se soltar ele vai fugir, ele quer ir para a rua. Falei: não é com este poder que nós vamos resolver isso. Poderia ser uma igreja de pessoas com 90 anos, tudo fraquinhos. Como é que ia fazer? Não ia ter força para segurar, ele ia deitar e rolar, e assim? Eu não falei isso na época, mas algo parecido, que não era com essa força, não era com esse poder do músculo. Eu disse: solta ele. Quando eles soltaram, o diabo quis me envergonhar. O cara saiu correndo. Aqui tinha uma passagem aqui ali. Aí o cara saiu correndo para lá, para fugir para a rua. Disse que ia para a rua, que ia matar ele, não sei o quê. Aqui diante dos olhos de todo mundo.
eu vi que o diabo quis me envergonhar, quis envergonhar ao Evangelho. Eu disse, em nome do Senhor Jesus, anjos, peguem ele. Quando eu falei isso, o que aconteceu? Quem lembra? O cara caiu ali, pá, no meio, na hora, caiu. Você estava aí, Roseni? Caiu, caiu. Aí eu disse, anjos, traga ele de volta. Traga ele aqui de volta. O cara não queria ver, sabe como é que ele veio? Ele veio igual um barco, como se ele fosse um barco, de costa. Parou aqui. Foi ou não foi? Parece que eu estou mentindo, e eu dou glória a Deus, porque parece que eu estou mentindo. Quando eu falo uma coisa e diz, se é mentira dele, eu não fico mais zangado. Eu digo, Senhor, quão maravilhoso o Senhor é. Porque as coisas que o Senhor me deu a ver e que nos deu a ver, se nós contarmos, as pessoas não acreditam. Tinha que ser coisas muito menores para elas acreditarem. Mas temos testemunhas que viram. Então ele veio aqui, porque ele não podia envergonhar. Nós temos que ter misericórdia, não medo. Se você ficar com medo, algumas pessoas, mesmo com manifestação demoníaca, elas percebem que você está com medo, e elas ficam com medo também. Ela disse, se o ministro está com medo, imagina eu que estou nessa situação. Então nós temos que demonstrar, ao invés de medo, confiança, amor, graça, bondade, e medo nenhum. Outra coisa, demônio sabe tudo quanto é idioma, tá? Houve manifestação aqui que eu levei o pastor americano que eu nunca tinha visto, ele foi orar e o bicho entendia tudo que ele falava. Quando ele falava em inglês, coisas assim que eram naturais. Ela está sendo atormentada, ele está sendo machucada, está sendo escrava. Quando ele falava, mas o Senhor vai libertá-la. Isso em inglês, o bicho entendia tudo em inglês, não tem idioma para eles não. E eles tiram onda. Teve um que disse, vocês não veem depois da parede, mas eu vejo. Eu sei o que vai acontecer. Eu falei, cala tua boca em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é quem nos guia, Ele é o nosso Senhor, nós vamos por Ele, nós não precisamos ver, nós temos um Deus que cuida de nós. E eles ficam muito zangados. Aí teve um que disse que ia matar, que eles ameaçam. Disse, vamos fazer um pacto. Eu disse, o único pacto que temos é o pacto do sangue de Jesus Cristo. Não, vamos fazer outro pacto. Não existe outro pacto, só o do sangue do Senhor Jesus. Não, eu quero fazer um pacto para eu ir embora, e deixo vocês em paz. É só me deixar sozinho com ela aqui dentro desse gabinete. 5 minutos, quando vocês entrarem, vocês não vão nem reconhecer, porque vai ser uma carnificina, sangue e carne para todos os lados aqui. Aí a irmã, vou dizer o nome se ela estiver assistindo, a irmã é a mãe da pastora Angélica, Rita. A Rita ficou zangada e encarou, disse, o que você faz isso? Você tem capacidade, em nome de Jesus te repreenda. Aí ele pegou uma cadeira e arrancou o braço da cadeira de madeira. Em nome de Jesus, ele não consegue. Aí foi para cima dela, para o pescoço dela, caiu em cima dela para o pescoço. Quando chegou no pescoço dela, que ele foi para esganá-la, ele começou a gritar assim, ó, e não conseguia chegar. E começou a chegar. E aí gritou, querubins não! E xingava palavrão. Querubins não! Mas não conseguiu fazer coisa nenhuma. A vitória do Senhor. A Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Ficaria aqui a noite inteira relatando experiências incríveis e inacreditáveis. Se quem está nos ouvindo não acreditar, humanamente falando, eu dou razão a essa pessoa. Mas se for pelo Espírito, ela vai acreditar. Porque há uma diferença entre a mentira e a verdade. Não é possível que haja uma confusão e uma mistura entre uma coisa e outra. A mentira está lá, a verdade está lá. Então há uma distância. E quando Deus testifica, a pessoa crê. Nós vimos coisas magníficas. Tudo para a honra e glória de Deus. Porque foi Jesus quem fez
através de muitos de nós. E Ele quer voltar a fazer, Ele quer usar a igreja, Ele quer operar maravilhas, Ele quer salvar vidas. O objetivo é salvar vidas. E nós vamos ver as consequências, os bons frutos, como Jesus viu de vir gente até de outro país. Nós recebemos gente de vários estados. O Brasil é quase um país. Ali o Israel é pequenininho, Síria é colado. Síria é colada. O Líbano, Síria, é tudo colado. O Brasil é grande. Nós recebemos gente de São Paulo, recebemos gente do Espírito Santo, da Bahia, que vieram aqui, ou de muitos outros lugares por telefone, ministrações por telefone, quando começamos a agir em nome do Senhor Jesus de forma mais incisiva. Gente, muita gente, milagres magníficos. Poderíamos fazer uma vigília só para relatar isso. E vocês vão ficar perplexos com aquilo que Deus fez, e faz, e quer fazer. E Deus não quer viver só do passado não, Ele quer daqui para frente. É daqui para frente, conosco, com você, comigo. A Ele toda a glória e toda a honra. Então, colhendo os bons frutos, mas encarando a grande oposição. É o quarto tópico. Por ele fazer a obra de Deus aqui, ele colheu bons frutos, bons resultados, mas enfrentou oposição e os inimigos se levantaram. O mesmo vai acontecer, como foi lá em Itatinga, o inimigo se levantou, usou o prefeito para isso. Mas Deus destruiu o esquema do diabo. Deus chutou o pau da barraca. Aquela mulher dançando, né, domingo passado, vocês viram, né? Dançou no casamento, foi lá naquela coluna de madeira que sustentava a tenda toda, e foi dançar ali, derrubou, tadinha, derrubou a tenda, machucou a noiva, machucou um monte de gente, né? Deus fez muito pior, ou muito mais forte, com o diabo lá em Itatinga. Ele é o Senhor. Eu me lembro que a nossa equipe foi para lá, e de lá, essa equipe me ligou e disse: pastor, o senhor não queira saber, pastor, o prefeito vazou nossa programação para a igreja romana. Eu disse: é? E aí? Eles fizeram um planejamento, um programa todo em cima do nosso, botando sorteios de muitas coisas, festas com cantores. Aí disse: pastor, ainda tem algo pior. Sei o que é. Os nossos cartazes estão aí bonitos, eles fizeram cartazes o dobro do tamanho nosso, com letras vermelhas: festa em louvor a São Roque, era o nome da festa deles, enorme, com todos os horários, com os brindes nesses cartazes, está espalhado por toda a cidade. Eu disse: Senhor, falei, traz um cartaz desse, traz um cartaz desse, vocês podem? Trouxeram. Sabe o que eu fiz? Colhei o cartaz dele bem aqui, ó. Que a igreja chegou e encontrou os cartazes dele. O cartaz dele bem aqui, ó, colado. Eu pus, o que é isso? Aí eu comecei a explicar. Disse tudo o que aconteceu e disse: eles vão em nome de São Roque, mas nós vamos em nome de Jesus. Igreja, você vê quando a igreja absorve, recebeu, e por isso que foi aquele êxito. Foi algo espantoso, maravilhoso. Mas, então enfrentamos ali a oposição, mas Deus derrubou as oposições, e Jesus encarou as oposições. Vamos ver algumas dessas oposições. Uma delas é a questão do sábado. Marcos capítulo 3, versos de 1 a 6. Olha o que diz. A questão do sábado, é que os judeus usavam religiosamente. Ontem assistimos, eu e minha família, uma cerimônia que fomos convidados, de uma passagem de um menino da infância para a fase adulta, com 13 anos. É uma festa. Assistimos aquilo. Olha, eu confesso que é difícil. É religião pura, religiosidade
pura. Mas será que penso que Deus quer isso? Deus quer um relacionamento, relacionamento de homens que trabalham, mulheres que trabalham, que cuidam da louça, que ajudam o próximo, que socorre, que abençoa, que ora, que faça, que age. É isso que Deus quer de nós. Tudo repetido. Religião, religião, religião. Não, Deus quer muito mais. Deus quer amigos, amigas, que abra o coração, que fale com Ele, que diga a sua dor, diga as suas aspirações, diga as suas dúvidas, diga quem você é, diga que você está confuso, que entrou em crise. Chega diante do Pai e diga em nome de Jesus, diga: Jesus, olha, eu preciso de Ti. Ele conhece o seu coração, Ele ama você, Deus ama você, ama a mim. Ele ama tanto que deu o seu Filho por nós. Seu Filho está presente nesse lugar, Ele mandou o Espírito Santo. A questão do sábado, olha só o que diz. Então, a palavra de Deus, Marcos 3, versos de 1 a 6. Noutra ocasião, ele, Jesus, entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma mão atrofiada, uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Religiosos. Para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado, ia cometer esse pecado. Para eles, para a religião era pecado, para Deus era Deus fazendo, mas para a religião é pecado. E se fizer a gente mata, aí não é pecado não. É uma hipocrisia sem fim. Para ver se ele iria curá-lo no sábado, Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e venha para o meio. Um homem colhido lá: vem cá, meu amigo, vem cá, aqui. Imagina todo mundo olhando, imagina as autoridades ali, religiosos, tudo. Eu não acredito que ele fez isso. Ele quer morrer, ele não fez isso. Vem cá aqui no meio. Depois Jesus lhes perguntou, aí Jesus que corajoso demais. Jesus é um grande exemplo de coragem. Se você não tiver medo de morrer, nem de viver, você também fica corajoso, tá? O cara que tem medo de morrer, ele é um medroso, ele não tem coragem para quase nada. Ele ameaçaram, ele sai correndo. Não, quem não tem medo de morrer é um homem livre, uma mulher livre, e também não tem medo de viver. Então, quem não tem medo de morrer tem mais saúde, tá? E quem não tem medo de viver também tem mais saúde. Depois Jesus lhes perguntou, Jesus vira para ele e diz: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Os caras ouvindo isso, imagina, né? Mas eles, claro, permaneceram em silêncio, porque eles não são homens suficientes para responder, porque eles vão se embaraçar na resposta. Irado, Nova Versão Internacional traduz como irado, ou indignado em outras versões. Olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações, dos religiosos, os líderes. Os corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Aí o homem estendeu aquela mão horrorosa, feia. Ele a estendeu e ela foi restaurada na frente de todo mundo, os olhos dele. Eu abre os olhos. Aí você dirá: puxa, se eles viram isso, eles vão glorificar Jesus, agora sabemos que este é o Messias. Não, olha só. Então os fariseus saíram, vão para a reunião, e começaram a conspirar com os herodianos, denominações diferentes, que estavam sendo humanamente, pensavam pelo menos, ameaçadas pela presença de Jesus, com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. É assim que acontece. Bom, aí vem ainda nas perseguições a blasfêmia dos fariseus. Mateus 12, versos 22 a 24. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o filho de Davi? Ou seja, não será esse o Messias, o prometido? Mas quando os fariseus, olha aí os religiosos,
Quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebú, é só pelo diabo, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Espera aí, fariseus, vocês são malucos, pô. Vocês são doidos. Aí tem ainda como oposição uma sanha assassina, João capítulo 10, versos 31 a 33. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Isso eram religiosos. Isso não era o povo não era o povo comum não, eram os religiosos, aqueles sobre os quais se diz que ensinaram o mundo a adorar. Queriam matar o unigênito de Deus, que é o Deus que se fez homem. Então veja o entendimento que existia entre Deus e a religião. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Olha só, responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. A natureza de Jesus era divina e não podia se apresentar de outra maneira. Era só ele abrir a boca, ele se denunciava. Saía tanta coisa boa, tanta profunda, que não dá para negar. Por último, nós vemos Jesus fazendo tudo isso e passando por essas experiências e conquistando almas para o reino, conquistando para o reino. Capítulo 4, verso 25. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis. Palavra Decápolis, deca de 10, polis de cidade. Eram 10 cidades, então ali é um conjunto de 10 cidades que recebeu a região toda esse nome de Decápolis. Então Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então todos vinham e começaram a seguir a Jesus. Então era este o medo daquele pessoal. Ele, fazendo aqueles milagres, ele conquistou muitas vidas para o reino. É isso que Deus quer fazer conosco, quer fazer com você e comigo. Conquistar não para nós, não é para eu faturar, nem você faturar, não é para eu ganhar dinheiro, não é para você ganhar dinheiro, é para ganharmos vida, é para pregarmos a palavra de Deus sem segundo interesse, sem manipulação, com a palavra verdadeira. É a palavra que cura, é a palavra que entra no CTI com a pessoa, é a palavra que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É a palavra de Deus. Então, conquistando para o reino. Assim, meus queridos, a gente vê que a gente encontra o diabo arrasado com a presença de Jesus. Ele está sendo arrasado, porque ele dominava essas vidas. E ele continuará sendo arrasado todas as vezes que eu e você colocarmos nossos corações nas mãos de Deus e sermos honestos com Deus. Olha, que Deus não está achando que você seja bonzinho, que eu seja bonzinho, merecedor, nada disso. É vir do jeito que está. Vamos todos nós do jeito que estamos. Ah, mas eu tenho um pecado, eu também tenho. Ah, mas os meus pecados são maiores do que os teus, eu não sei. Todos somos pecadores, e Jesus veio exatamente por causa disso. Ele disse que ele não veio por causa dos bons, dos sãos, mas dos enfermos, dos pecadores. Vamos de qualquer maneira, e vamos abrir nossos corações para ele, dizer quem somos, e deixa ele lavar com seu sangue. Se formos, ele lava. Amém? Ele lava e fica limpo, fica mais branco que a neve, segundo a palavra de Deus. Vamos buscar a face, e através do seu unigênito, vamos nos encher do Espírito Santo. Você consegue imaginar a cara do diabo vendo isso? Por isso que ele levantou esses religiosos contra Jesus. Você consegue ver a cara do diabo contemplando tantas vidas sendo arrancadas do poder dele, do domínio dele? Então agora eu vou trazer mais um poema, composto especialmente para esse momento. E o tema desse poema é: com que cara ficou o diabo? Imagina a cara que ficou o diabo. Vamos ver. Um furacão chegou na terra, arruinando todo o mal. Iniciou uma grande guerra, santificando o impuro e o carnal. O diabo se viu em apuros, vendo tanta gente sair ilesa.
de suas garras e de seus muros, para uma vida de singeleza. Os endemoniados e lunáticos, atacados por várias doenças, atormentados, paralíticos e os apáticos, viam em Cristo um feixe de luz que ia destroçando toda a descrença. E os que sofriam de opressão eram também desacorrentados, e livres começavam a louvar a Cristo de todo o coração. Era Jesus quem percorria as aldeias e também não esquecia das cidades. Com poder desfazia as cadeias, produzindo vida e felicidade. Sua fama se difundia por toda parte e espraiava-se para todas as nações. Onde entrava, inspirava a arte, capacitando o crente com grandes realizações. É que o reino de luz havia chegado, e a Galiléia se encheu de esplendor. Judéia, Jerusalém e Decápolis congregados para receber as bênçãos do Senhor. É curioso saber com que cara ficou o diabo, vendo tudo se perder, seu reino ser derrotado, e da vida do que em Jesus crê, seu poder ser revogado. Curva a sua cabeça. Pai Celeste, te adoramos porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele trouxe o poder, o reino aqui à terra. Ele nos chamou para integrar o seu reino. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nos chamou a brilhar como luz neste mundo, a sermos revestidos de autoridade, do Teu Espírito Santo, de poder para orar, para pregar, para ensinar, para repreender o mal, para repreender os espíritos imundos que têm destruído vidas, e para pregar a palavra e o ano aceitável de salvação. Ó Pai, nós te adoramos, encha-nos então com a Tua presença, com o Teu Espírito, e fale sempre conosco. Agora, ó Deus, pessoas que ainda não têm essa intimidade contigo, e o Senhor as ama tanto, o Senhor quer restaurar suas vidas, perdoar seus pecados, firmar seus pés sobre a rocha, colocar um novo cântico em sua boca, fazer delas uma nova criatura. Em nome de Jesus, nós anunciamos a elas as boas notícias do Teu reino. Opere então, Pai, opere nesses corações. Você está online, você está presente aqui. Você quer Jesus? Você quer Jesus na sua vida? Você tem se apegado à religião, confiado em religião, pensado honestamente que é a religião que vai solucionar, e você descobre que a religião agiu contra Deus. A história mostra isso, mas você agora está diante do próprio Deus, você pode olhar para Ele, e Ele é invisível, mas real, você pode olhar pela fé, os olhos de Cristo, e dizer: aqui estou, eu te quero, eu não quero viver e não quero partir desta vida sem Jesus no meu coração. Eu não confio em homens, os homens são vacilantes, mas em Ti eu confio. Eu quero que o Senhor venha morar dentro de mim. Esta verdade eu não vou deixar passar. Eu quero o Senhor dentro do meu coração. Eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida, desde agora e para todo sempre. Você orou assim? Quantos oraram assim e querem Jesus? Levante a sua mão. Eu quero. Eu preciso. Deus abençoe. Levante sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Muitas vidas. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Ó Deus, a igreja orando. Ó Deus, ó Senhor, você que está online também pode dizer: eu te recebo, Jesus. Diga no seu coração agora: eu te recebo. Eu quero o Senhor governando minha vida. A minha confiança está no Senhor, não nos homens, mas no Senhor, não é na religião, é em Ti. Eu quero o Senhor governando a minha vida. Eu quero o Senhor dentro de mim. Eu não quero viver sem o Senhor mais.
Eu não quero partir desta vida sem o Senhor, jamais. Eu quero estar contigo. Ah, Senhor, o Senhor renova a minha vida. A palavra de Deus diz que os que estão em Cristo, novas criaturas são, as coisas velhas passaram. Amém. Que você experimente isso. Não é o pastor Miranda? Quem é o pastor Miranda? Eu estou do teu lado dizendo, somos iguais, precisamos do mesmo Senhor. É isto, eu não estou aqui acima de você dizendo que você é isso, você é aquilo. Estou dizendo, eu estou do seu lado. E nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Juntos, cheios do Espírito Santo. Ó Deus, encha-nos do Espírito Santo, encha a tua noiva do Espírito Santo, encha cada vida aqui do teu Espírito Santo, encha-nos, Senhor, do teu Espírito, do teu poder, da tua honra e glória. A luz do Senhor brilhando em nós, e essas vidas que levantaram suas mãos para Ti, Senhor, que sejam reconhecidas por Ti, e que o Teu Espírito as encha agora, Senhor, e que o sangue de Jesus lhes purifique de todo pecado. E as que estão em casa, online, estão no carro, estão trabalhando, do mesmo modo que o Espírito Santo as encha da presença do Senhor, e que sejam cheias de Ti, Senhor, e revestidas de poder. A Ti todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor, para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar. Glória ao nosso Deus, glória ao Senhor. Ao Senhor, honra e louvor. Precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para a minha geração. Escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou,